grade de conteúdo do 8º ano. E a matéria é China. Bom, a China ela vai sempre ser colocada como um dos principais países para ser estudados atualmente, né? Ela vai apresentar um desenvolvimento econômico e uma estruturação política muito diferente do que a gente encontra nos outros países do mundo. Hoje em dia, a China é o país que mais cresce economicamente e ele também tem umas características muito pessoais, né? Muito únicas na sua organização. Tanto quando a gente vai pensar no seu regime político, quanto como a gente vai pensar na sua organização, na sua civilização, que é secular, que é milenária, tem uma história, tem uma tradição. Além disso, a China tem um grande território e uma grande população, o que vão conferir à China também várias vantagens comparativas na hora que ela vai organizar a sua própria economia e sua gestão pessoal. Sobre a questão política, a gente tem que lembrar que a China ela tem um regime misto. Ela tem uma linha política voltada para o socialismo, mas ela também tem práticas de capitalismo de mercado. Então, politicamente, ela é organizada segundo as ideias do socialismo, com o Partido Comunista Unificado, que é o Partido Comunista Chinês, mas economicamente ela tem áreas específicas para comercialização com a economia de mercado. Então eles podem comercializar, e tem zonas econômicas exclusivas para isso, né, especiais para fazer isso, mas eles são especificamente organizados dentro de um regime comunista. O nome desse regime especificamente a gente chama de socialismo de mercado, também é único e confere à China vantagens mais comparativas ainda. Então, sobre informações gerais, a gente tem que lembrar que a China é o terceiro país mais extenso do globo, né? Ele é o primeiro em população absoluta. Isso é uma informação importante quando a gente fala de população absoluta relativa. A gente tem que lembrar que apesar da população absoluta da China ser a maior do mundo, então ele é um país bastante populoso, isso não significa que ele seja o país mais povoado do mundo, uma vez que a China tem um grande território. Então, na hora que a gente vai distribuir essa população, essas características vão ser colocadas também. Com uma densidade demográfica superior a 130 habitantes por quilômetro quadrado. Apesar dele não ser o país mais povoado, ele é um país bastante povoado, você tem uma grande população. Localiza-se no leste da Ásia e é cortada pelo Trópico de Câncer e banhada pelo Oceano Pacífico e mares menores como o Mar Amarelo e o da China Meridional. Então, essas são as informações gerais e aqui a gente vê os contornos da China. A China vai se colocar agora como um gigante asiático e um grande país. E alguns analistas vão acreditar que a China no futuro pode estar muito próxima de barrar os Estados Unidos como a principal potência mundial. Bom, questões naturais sobre a China, a gente pode analisar o quadro desse país e observar as diferenças entre a porção oriental e a porção ocidental. Lembra que a porção ocidental ela vai ser menos ocupada e a porção oriental um pouco mais ocupada, né? A costa leste dessa região. Então a gente vê uma região mais montanhosa aqui e com uma formação mais desértica desse lado aqui, do lado ocidental da China, tá? Então a gente pode observar o mapa aqui, as planícies litorâneas localizadas ao leste, tá? E o Tibete é uma região montanhosa com a cordilheira do Himalaia também localizada nessa porção. A China ocidental ela vai apresentar um relevo acidentado e elevado, né? Ela vai ter a predominância de dobramentos modernos. Para relembrar um pouco mais de geografia física, os dobramentos modernos são aquelas feições de relevo que são mais recentes e são fruto do contato entre placas tectônicas. Então, eu tenho uma placa que está convergindo em direção a outra placa, são placas convergentes, e aí eu tenho uma zona de fragilidade que é a dobra, essa dobra vai empurrar, né? E aí eu tenho um relevo com maior altitude. Então, em locais onde eu tenho atividade tectônica mais recente, eu vou encontrar esses relevos, e isso vai gerar um relevo de alta altitude, inclusive a cordilheira do Himalaia vai ter 8.000 metros aproximadamente, tá? E o planalto do Tibete com as altitudes um pouco menores, em torno de 50.000 metros, tá? Então, são as organizações que a gente vai ter. Essa região também, curiosamente, vai ter uma depressão, também vão surgir depressões, né? Muito fruto também do próprio processo de convecção de placas. Então, como uma placa está descendo, outra placa está subindo, eu tenho depressões mais profundas também. O clima predominantemente nessa região é frio e seco, também muito influenciado pela altitude, né, da região. E também tem a ocorrência de desertos. Então isso vai explicar um pouco mais por que essa parte ocidental da China ela é bem menos povoada do que a parte oriental, né? Porque tem mais dificuldades. Então, deserto a gente tem o Gobi e o Taklamakan, tá? Tem alguns rios intermitentes e é uma região montanhosa onde nascem os rios mais importantes que correm em direção ao sul e sudeste asiático e para o leste chinês. Então, dali eu tenho nascente de rios. Essa configuração aqui física vai explicar a distribuição da população chinesa também. Então, a gente vai ver que é uma localização mais difícil de você ter, uma posição mais difícil de você ter
o desenvolvimento. E sobre o Tibete, a gente tem uma questão política também, que é de libertação do Tibete, a gente tem toda uma organização diferente também socialmente e economicamente nessa região. Então, esse é o panorama geral da China ocidental. A China oriental ela vai ter um relevo mais construído por planícies e bacias sedimentares de baixa altitude. Então, isso faz sentido quando a gente vai pensar na questão de geografia física. Se eu tenho um grande relevo montanhoso, esse relevo vai sofrer processo de agentes externos, né, como temperismo e erosão, e a deposição vai acontecer num local próximo. Então, o local de erosão, de predomínio de erosão, é a parte oeste da China. E aí eu tenho um local de deposição que é a parte do leste da China. Então, nesse local eu vou ter uma concentração maior de população também. O clima apresenta um clima temperado ao norte, né, na Manchúria, e tropical de monções no leste, sudeste e sul. O clima de monções, para quem não está lembrando, é um clima que é caracterizado por uma divisão muito grande de chuvas, né? Você tem um verão extremamente chuvoso, justamente porque tem uma zona de baixa pressão que fica instalada ali no sudeste asiático. Então, eu tenho chuvas muito concentradas, o que vai, inclusive, facilitar e ajudar o processo de produção de arroz. A risicultura, que é a produção de arroz, ela é feita em locais com muita umidade. Então, eu crio aqueles terraçamentos, né, que são aqueles platôzinhos, eles vão ficar inundados e ali eu vou concentrar bastante água para produzir o arroz. Então ajuda bastante o desenvolvimento também dessa cultura e também vai explicar a concentração populacional no campo, uma vez que essa produção de arroz ela é muito relacionada, ela só pode ser feita com... ela precisa de muita mão de obra, não dá para você substituir totalmente por maquinário. E aí o próprio governo chinês, como é um governo centralizador, né, o Partido Comunista, ele vai manter boa parte da população no campo para ajudar isso também. Então, nessa porção do território chinês, encontramos solos férteis como o aluvional e o de várzea, né, que também estão muito ligados à inundação. Né? O aluvional é de deposição de rios e o várzea também está na beira dos rios em áreas de inundação, né, na área de inundação do rio, que é aquela mata de várzea que a gente já viu, que acompanha os rios como o Xinjiang e o Yangtze, que é um dos rios mais famosos da China. Inclusive eu vi que eles vão construir a Três Gargantas, que é a grande hidrelétrica que vai ser construída nessa região. No vale do rio Shonga, Hongshou, encontramos o solo Loess, que é um solo poroso, né, amarelo, que também pode ser muito utilizado para a agricultura, tá? Que ele é erodido e transportado pelos ventos. E aí eu tenho todo um processo de poluição que também é associado com a existência desse solo, né? Você pode ter aí uma existência maior de poeira e tudo mais. E aí, como a gente está falando, o rio Yangtze é o rio mais extenso da China e ele vai ser construído, né, onde vai ser construído a usina hidrelétrica de Três Gargantas, que a gente vai ver mais pra frente, que é a maior usina hidrelétrica do mundo. Inclusive, alguns estudiosos acreditam que a construção dela pode ter alterado a rotação da Terra um pouco. Aqui a gente pode ver a disposição do relevo, como a gente já tinha visto. Essa região que a gente vê mais em marrom é a região com maior altitude. Essa região mais amarela a gente vê com um clima um pouco mais desértico. E aqui a gente vê as planícies aqui, e também com altitude intermediária, né? E aqui a gente vê as planícies aluvionais de deposição que estão localizadas justamente no leste chinês. Então dá pra ver essa diferença. Aqui, por exemplo, está o Nepal. Só para entender a localização: Nepal, Bangladesh, tá Vietnã, Laos, Tailândia, está próximo a essa região. E a Índia está aqui também, um país com bastante expressividade nessa região. Tá? E aqui as Coreias. Então é uma região bastante intensa quando a gente está pensando, inclusive, em questões políticas. Tá? E aqui atentando ao processo aqui de organização do relevo. E aqui é uma foto da usina de Três Gargantas, como a gente está vendo, que vai ser a maior usina hidrelétrica do mundo, né? Se propõe a ser a maior usina hidrelétrica do mundo. Então, a ideia é que essa usina será construída para fornecer energia para a economia chinesa, que é uma economia em expansão ainda, em crescimento, que precisa de infraestrutura. O governo chinês investiu muito na infraestrutura nos últimos anos e muito da construção dessa usina está muito ligado até com a questão da ausência de democracia na China, uma vez que eles, como não têm democracia, podem deslocar a população do jeito que quiserem. Então, isso seria uma forma importante para entender um pouco mais da organização chinesa. Bom, eu espero que tenha ficado tudo claro. Tchau!